Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos de volta com as nossas aulas do Chave do Enem. Semana passada tivemos uma live apresentando dicas de estudo, de orientação profissional. Não estava conosco? Volte ali, depois da aula, é claro, para o nosso playlist e não perca a nossa transmissão da semana passada. Tá bem interessante para você, hein? Se eu fosse você, não perdia essa chance de ter tanto conteúdo aqui no nosso canal. Mas sem demoras, hoje nós começamos novamente o ciclo com ciências, aliás, corrigindo, ciências não, com linguagens e suas tecnologias. Vamos ter hoje, então, nossas aulas de língua portuguesa, literatura e língua inglesa. Está preparado? Fez o simulado? Lembrando que agora o simulado sistematicamente vai ser liberado toda quinta-feira. Então nós liberamos o simulado após a nossa live, para quem está acompanhando ao vivo, e fecha na próxima semana às 18 horas. Você tem uma semaninha, hein? Então depois da nossa live aqui, liberaremos o simulado de matemática. Belezinha, então? Segundo ano, seja bem-vindo. A casa é toda sua e também dos nossos professores. Vamos começar então com ela. Professora Ângela, língua portuguesa é com você, hein? Rodou vinheta. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Como é que foram de férias? Espero que vocês tenham descansado bastante e que estejam prontos para mais uma jornada juntos aqui com a gente no Chave do Enem. Eu sou a professora Ângela e vou trabalhar com vocês língua portuguesa. Vamos lá? Então, vamos começar analisando o que a gente vai ter nos exercícios de hoje. Os conteúdos estarão relacionados à leitura e interpretação de cartoon e de histórias em quadrinhos, e também sujeito, frase, oração e período, ok? Então vamos lá? Mas antes da gente começar, deixa eu só te contar uma dica que eu gosto muito de seguir para a gente ter um pouquinho mais de foco quando a gente faz a leitura de um texto. Normalmente, qual é a estrutura que nós temos ali nos exercícios de vestibular? Você tem o enunciado, o texto, de repente, às vezes, mais uma parte do enunciado e aí as questões, né? As alternativas. Eu gosto muito de, antes de ler o texto, fazer a leitura do enunciado. Por quê? Porque assim você já foca naquilo que é necessário na leitura do texto, ok? Fica aí a dica para você. Então, a gente vai seguir essa linha de raciocínio aqui na resolução dos nossos exercícios, ok? No primeiro exercício, nós temos um cartoon, ó, já logo de cara. E a pergunta diz assim, ó, de acordo com o cartoon, o aprimoramento do intelecto pressupõe que o indivíduo... Então, para a gente aprimorar o intelecto, o que o indivíduo precisa fazer, né? E aí a gente vê na imagem e no texto, porque o cartoon ele vai ser composto dessa linguagem sincrética, que é a mistura ali da linguagem verbal e não verbal. Uma pessoinha lá deitada, né, bem descansada, e dizendo assim, ó, tá tão bom aqui, ele tá ali no puff da ignorância, né, no puffzão da ignorância, bem confortável. E do outro lado a gente tem uma torre com muitas escadas ali, ó, até chegar lá em cima, correspondendo ao intelecto. O que será que isso quer dizer com relação ao aprimoramento do intelecto? O que o indivíduo precisa fazer para aprimorar o intelecto? Beleza? Acompanhou aí? E aí, qual é a alternativa que vai representar bem isso que o indivíduo precisa fazer para aprimorar o intelecto? Alternativa A, deitar e procrastinar, será? B, saia de sua zona de conforto, sair da zona de conforto. C, você precisa ter empatia para com o próximo. Opção D, conte com a causalidade do destino. Deixa a vida me levar, né? Se acontecer, vai acontecer. Será que é isso que essa charge está fazendo a gente parar para pensar? Ou E, alimente-se de forma saudável e pratique atividades físicas. Para a gente responder corretamente isso, interpretar bem, a gente precisa entender o que é o tal do cartoon.
assim como a charge, são dois gêneros bem parecidos, né? Ele vai trazer algum tipo de crítica, alguma reflexão a respeito de algum assunto. Qual a diferença do cartoon e da charge? O cartoon, ele vai falar sobre coisas que são importantes para o ser humano de uma forma geral. Não precisa estar relacionado a um fato do cotidiano. Ah, caiu, sei lá, um avião e em cima disso eu vou estabelecer uma crítica. Não precisa estar relacionado a um fato específico do cotidiano, como a charge. O cartoon, ele pode levantar qualquer tipo de questão que seja importante para o ser humano, que é o que está acontecendo aqui. Então, pensando nisso, qual seria a alternativa correta? E aí, o que você respondeu? Ou o que você responde agora? Alternativa A, B, C, D ou E? Vamos ver se você acertou? Você está correto se você respondeu a letra B, sair da sua zona de conforto. Mas, professora, não está aparecendo ali ele deitadão? Será que não é deitar e procrastinar? Ou contar com a causalidade? Mas lembra que eu acabei de falar? Esses gêneros eles vão fazer com que a gente reflita. Então, eu não vou colocar a opção aqui que vai mostrar justamente o que está acontecendo, e sim refletir sobre o que está acontecendo para que eu mude essa situação. Ou seja, para a gente aprimorar o intelecto, não tem como eu ficar lá deitadão, na boa e não fazer nada. Eu preciso sair da minha zona de conforto, que obviamente é muito mais confortável ficar ali naquele puff, do que subir toda aquela escadaria, pagar o preço para aprimorar o meu intelecto. Ok? Então, questões como essa, você precisa se lembrar da finalidade do gênero para te ajudar a responder. Ok? Já na questão 2, nós temos uma história em quadrinhos. E olha lá o que essa história em quadrinhos diz. Como eu disse, nós vamos começar sempre lendo o enunciado. Então, diz ali assim, ó. Leia a tirinha em quadrinho do personagem Armandinho para responder as questões. Nossa, tá errado ali, ó. Questões, tá? E aí a alternativa é essa, ó. Assinale a alternativa correta. Quando a mãe expressa que é melhor não nos metermos, o sujeito da oração em destaque é oculto, oculto e oculto, tá errado ali, né? Oculto, composto, indeterminado. Qual é a alternativa correta? E aí, gente? Não nos metermos. Olha lá a história em quadrinhos. Olha, mãe, estão maltratando uma velhinha. É melhor, diz a mãe, né? É melhor não nos metermos. Melhor para a gente, com certeza. Mas e para a velhinha? Aí a tira vai sempre levar para o humor. Que tipo de sujeito a gente tem? Você lembra as diferenças entre, por exemplo, oculto e indeterminado? Desculpa. Simples ou composto? Então, vamos só rapidinho relembrar. Simples e composto é sempre quando o sujeito aparece expresso na oração, escrito ali na oração. Oculto ou indeterminado é sempre quando o sujeito aparece na desinência do verbo. Tá? Eu até consigo dizer quem é, mas naquela oração que a gente está analisando, ele não aparece escrito. Essa é a principal diferença. Para ser simples, então, como ele apareceu expresso, um núcleo. Composto, 2 ou mais núcleos. Oculto, normalmente quando se refere à primeira pessoa, porque não tem como eu dizer que eu não sei quem sou eu, né? Por exemplo, fui ao mercado. Quem foi ao mercado? Eu fui, né? Então, oculto. E o indeterminado, normalmente, quando o verbo está na terceira pessoa, ou quando a gente não consegue, como o próprio nome diz, determinar quem é o sujeito, dependendo da oração. E aí, que opção você marca? Vamos à resposta? Obviamente, é o sujeito oculto. Alternativa A. Alternativa B, acho que eu digitei errado ali quando eu coloquei, tá? Não seria oculto. Então, o correto é a alternativa A. Entenderam? Por quê? Porque, ó, não nos metermos. Quem nos metermos? Nós, ou seja, a mãe e o filho. Ok? Isso aí. Questão 3. Nós temos um texto. Vamos ver o que a gente precisa entender desse texto. Leia o seguinte trecho da carta da diretoria da revista Época para responder à questão. Agora, julgue as assertivas abaixo.
Então, eu tenho ali várias situações, várias afirmações que são feitas a respeito do texto. Então, eu tenho que ler o texto? Sim, vai ajudar, tá? Então, vamos lá, a leitura do texto para a gente entender o contexto geral. Fazer jornalismo sério é coisa séria, mas nunca deve ser aborrecido ou arrogante. E é assim que o conteúdo de época será tratado. É com ele que queremos ajudar o leitor a navegar com inteligência, leveza e seriedade nas águas turvas da maré atual. Não vamos cair na polarização ou nos alinhamentos automáticos. Não vamos eleger os bastiões do momento, corroborar modismos ou nos deslumbrar com sebastianismos urgentes. Não vamos engrupir você, leitor. Senão, todos os lados vamos mostrar pelo menos os dois de cada questão. Atente para o enunciado. Fazer jornalismo sério é coisa séria, mas nunca deve ser aborrecido ou arrogante. Então, a gente está aqui numa carta da diretoria da revista Época, falando qual é o posicionamento da revista em relação ao conteúdo e a forma como eles vão abordar o conteúdo nessa revista, ok? E aí a gente tem as seguintes afirmações, olha lá. Primeiro, né? Sério e séria têm a mesma função sintática, ou seja, é o sujeito da oração, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Isso é sintática, tá? E quanto à morfologia, diferem apenas em gênero. Então, enquanto a formação dessa palavra, elas são diferentes apenas em gênero, feminino, masculino. Será que está certa essa afirmativa aí? 2. O sujeito de é coisa séria e deve ser aborrecido é o mesmo, porém, no primeiro predicado vem na forma expressa e no segundo implícita, classificando-se em ambos os casos como oracional desenvolvido. Aí a gente vai ter que voltar lá no texto. Ó. O sujeito de é coisa séria e deve ser aborrecido. Olha lá. Fazer jornalismo sério é coisa séria. O que é coisa séria? Fazer jornalismo sério. Então, este seria o sujeito. Pensa aí. Mas nunca deve ser aborrecido ou arrogante. Será que o sujeito de nunca deve ser aborrecido e arrogante é o mesmo da primeira oração ali? É isso que você tem que levar em consideração, tá? Para responder. Só que ele dá ainda outros detalhes que você precisa prestar atenção. Ó. É o mesmo, ele faz a afirmação que é o mesmo sujeito dessas duas partes, porém, no primeiro predicado vem na forma expressa e no segundo implícita. Lembra que eu disse? Apareceu na oração ou não apareceu? E ainda ele dá mais uma outra informação, ó, classificando-se em ambos os casos como oracional desenvolvido. Ou seja, é um sujeito oracional porque é um sujeito em forma de oração e é desenvolvido. Será que está certa essa afirmação toda aí? Ó? Cuidado numa questão como essa, porque tem muitas coisinhas que você precisa levar em consideração. Às vezes, a primeira parte pode estar correta e só a última incorreta. E aí você não lê com atenção e você acaba errando, tá? Não estou dizendo que é isso que está acontecendo aí, é só para você pensar. Você está pensando aí na sua cabecinha. Terceira opção. O conectivo que une as duas orações é do tipo concessivo, dando ideia de oposição. Então, vamos lá, ó. Fazer jornalismo sério é coisa séria, mas nunca deve ser aborrecido ou arrogante. Esse mas, né, que está unindo essas duas orações, ele é considerado concessivo e dá ideia de oposição? De novo, presta atenção em todos os detalhezinhos, ok? E a última opção, o sujeito de fazer, é do tipo inexistente, classificando-se a oração como sem sujeito. Então, quando a gente tem um sujeito inexistente, eu posso chamá-lo de oração sem sujeito? Será que nesse caso ali, ó, fazer jornalismo sério, é coisa séria, esse verbo fazer, ele se classifica como inexistente ali? Pensa aí. Lembra do que você estudou nos tipos de sujeito. E aí, o que a gente pode concluir, então? O que está correto?
Apenas a alternativa 2, 3 e 4 estão corretas. Todas estão erradas e todas estão corretas. Será que isso é possível? De repente, ele está vendo do ponto de vista que partes estão corretas e partes erradas, né? C, todas estão corretas. D, apenas 1 e 2 estão corretas. Ou E, apenas 1 está correta. Essa é meio complexa. Você tem que se lembrar de muitos detalhes para responder. Vamos à resposta? A opção correta... Opa, fui para outra. A opção correta é a alternativa E. Apenas a 1 está correta. Mas vamos entender por quê, né? A 1, olha lá, sério e séria tem a mesma função sintática. Sim, ó. Opa, deixa eu voltar lá no texto, ó. Fazer jornalismo sério é um adjunto adnominal de jornalismo, tá? Adjetivando ali o substantivo jornalismo. É coisa séria. Séria tá fazendo a mesma coisa, ó. Tá adjetivando a palavra coisa. Então, até aí tá tudo certo. E quanto à morfologia, diferem apenas em gênero. Também tá certo, né? Sério, gênero masculino, séria, gênero feminino, para combinar com os substantivos aos quais eles se referem. Beleza? Tudo certo. 2. O sujeito de a coisa séria e deve ser aborrecido é o mesmo. Porém, no primeiro predicado, vem na forma expressa e no segundo implícita, classificando em ambos os casos como oracional desenvolvido. Equivocado, né? Fazer jornalismo sério é coisa séria, mas nunca deve ser aborrecido ou arrogante. O que está de errado aí? Ele não é desenvolvido, é uma oração que está fazendo um papel de sujeito, mas não desenvolvida. Não é uma oração desenvolvida, é uma oração reduzida. Tá bom? Opa, vamos para o próximo. A3. O conectivo que une as duas orações é do tipo concessivo? Não, gente. Olha lá. Ele tem sentido de oposição, mas não é classificado como concessivo. O mas é adversativo. Ok? Então, também não tem como estar correta. E a última opção, o sujeito de fazer é do tipo inexistente, classificando-se a oração como sem sujeito. Não, essa oração toda é o sujeito da próxima oração. O que é coisa séria? Fazer jornalismo sério. A gente tem aqui uma oração subordinada. É o que a gente chama lá de sujeito oracional. Então, aquela oração ali, ó, fazer jornalismo sério, ela é o sujeito da próxima oração. É coisa séria. Ok? Como que eu sei que isso aí está fazendo papel de sujeito? Olha lá, lembra daquilo que você estudou lá nas orações subordinadas, tá? E tem uma jogadinha que você pode fazer numa situação como essa. Será que fazer jornalismo sério realmente tem a função de sujeito aí nesse contexto? Troca isso pelo pronome isso. Ó, tipo assim, isso é coisa séria. Você pode fazer isso? Olha o tanto disso. Você consegue fazer. Por quê? Porque esse isso está ocupando o lugar de um sujeito. Então, toda essa oração, fazer jornalismo sério, é uma oração subordinada que tem papel de sujeito. Não tem como ser sujeito inexistente ou oração sem sujeito. A oração sem sujeito até existe com o verbo fazer. Mas, quando ele tem sentido de tempo, tá? Só nessa situação, quando a gente usa o verbo fazer no sentido de tempo, aí sim nós teríamos uma oração sem sujeito. Ok? Então, está errado também. Deu para entender, galerinha? Essa era mais complexa, era difícil essa questão. Muitos detalhes para a gente lembrar. Mas, indo de pouquinho em pouquinho, dá tudo certo. Vamos para a nossa quarta questão, lendo ali primeiro o enunciado, que diz o seguinte, ó. Leia as afirmativas a seguir feitas sobre fenômenos linguísticos e sintáticos do texto. Então, vamos para cá. O que nós temos essas afirmativas aí, ó. Primeiro, as palavras norte-americano, circunnavegação e pan-brasileiro estão corretamente escritas, pois só as duas primeiras exigem o emprego do hífen. Será que essa informação está correta?
Então, aqui, ó, nessa primeira, eu nem preciso ler o texto, né? Porque ele está falando de uma coisa específica em relação ao uso do hífen. 2. Um luxuoso transatlântico norte-americano exerce a função de sujeito do segundo período do texto. Aqui não tem como, a gente tem que colocar essa informação dentro de um contexto. Então, vamos ler até aquela parte ali, ó. No início da noite de 7 de agosto de 1940, Heitor Villa-Lobos estava próximo ao cais do porto, na Praça Mauá, soltando baforadas de seu charuto. Aguardava a chegada de um luxuoso transatlântico norte-americano ao Rio de Janeiro. Então, será que esse luxuoso transatlântico que ele está falando aí, ele tem a função... Deixa eu passar aqui. Não está indo. Vamos ver. Aqui. Ai, já foi para a resposta. Ah, não. Agora eu... Vamos, calma. Eu voltei algumas questões. Eu fiquei apertando aqui, ó. Agora foi. Aqui. Isso. Um luxuoso transatlântico norte-americano exerce a função de sujeito do segundo período do texto. Qual que é o segundo período? Começa ali, ó. Aguardava a chegada de um luxuoso transatlântico norte-americano ao Rio de Janeiro. Será que esse luxuoso transatlântico é o sujeito dessa oração? Então, é isso que você precisa verificar. 3. No início do segundo parágrafo, tinha escrito, está conjugado no pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Você lembra que raio de tempo verbal é esse? Como que ele funciona? Depois, 4. Luxuoso, geral e polonesa são adjetivos biformes. O que é um adjetivo biforme? Lembra desse detalhezinho aí. E 5. O que no trecho que fazia a rota Nova York, Rio, Montevidéu, Buenos Aires é um pronome relativo. Então, vamos ver ali o contexto. Os SS Uruguai, que é o nome de um navio, certo? Que fazia a rota Nova York, Rio, Montevidéu, Buenos Aires, numa espécie de circunnavegação oceânica, trazia uma celebridade artística internacional a bordo, maestro inglês, e aí ele continua. Tá? Então, será que a palavra que aí nesse contexto realmente é um pronome relativo? O que você marcou? Alternativa A, somente as afirmativas 1, 2 e 5 estão corretas. Somente as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. Somente as afirmativas 1, 3 e 5 estão corretas. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. Ou somente as afirmativas 2, 4 e 5 estão corretas. Essa também tem bastante coisinha para pensar, mas é um pouco mais fácil que a anterior. E aí, o que você respondeu? Se você respondeu, já volto nessa parte aqui, a letra C você acertou, ó, somente as alternativas 1, 3 e 5 estão corretas. Vamos entender por quê. Olha lá. Na primeira, você tem que lembrar lá das regras do hífen, tá? Então, norte-americano vai ter hífen, segundo a regra. Circunnavegação, quando a gente tem uma palavra composta como essa, formada pelo prefixo circum, e se a próxima palavra começa com N, precisa ter o hífen, tá? Agora, pan brasileiro, eu também tenho o pan e a próxima palavra é brasileiro. Como essa palavra começa com B, se começasse com N, por exemplo, como a anterior, teria o hífen, tá? Mas como começa com B, não tem esse hífen, então está correto, ok? Agora, a 2, vamos lá. Por que a 2 está errada? Um luxuoso transatlântico norte-americano exerce a função de sujeito do segundo período? Não. Cadê o verbo lá? Vamos ver dentro do contexto. Aguardava, ó, vamos ler desde o começo. Ó. No início da noite de 7 de agosto, Heitor Villa-Lobos estava próximo ao cais. Quem estava próximo ao cais? Heitor Villa-Lobos, esse é o sujeito. Aí continua. Aguardava a chegada de um luxuoso transatlântico norte-americano. Quem que aguardava a chegada de um luxuoso transatlântico? Continua sendo Heitor Villa-Lobos, tá? Então, o sujeito é o Heitor lá do outro período. O que ele aguardava?
a chegada de um luxuoso transatlântico. Isso é o complemento do verbo e não o sujeito, ok? Agora, alternativa... Deixa eu voltar ali para a questão correta para você visualizar. A alternativa 3, por que ela está correta? No início do segundo parágrafo, tinha escrito, está conjugado no pretérito mais que perfeito composto do indicativo, está correto. Se você não se lembra, para você se lembrar, o pretérito mais que perfeito composto do indicativo, ele vai ser sempre formado por 2 verbos. O primeiro vai ser o verbo auxiliar, que o mais usado na língua portuguesa brasileira é o verbo ter. E o segundo verbo vai ser o verbo com o sentido, só que daí esse verbo estará sempre no particípio. Então, vai ficar, por exemplo, ali, tinha, e aí vamos supor que seja falar, falado. Tu tinhas falado, ele tinha falado. Essa é a formação desse tempo verbal. Então, está correto. Tinha escrito, ok? Corretíssimo. A4, luxuoso, geral e polonesa são adjetivos biformes. O que é um adjetivo biforme? Aquele que pode ser usado de 2 formas, ou seja, por exemplo, luxuoso, luxuosa. Até aqui, essa parte está certa. Geral, e existe geral? Não. Né? Polonês e polonesa, existe. Mas um deles não é um adjetivo biforme. Então, por isso que está errado. Ok? E a última, por que ela está certa? Aquele que ele vai fazer referência ali no contexto do texto ao que veio anterior a ele. Vamos voltar ali. Os SS Uruguai, que fazia a rota Nova York, Rio, Montevidéu, Buenos Aires. O que fazia essa rota? O SS Uruguai está se referindo ao navio. Então, esse que está substituindo esse navio na segunda oração. Então, ele é um pronome relativo. Ok? Tudo certo? E nada resolvido? Não, tudo resolvido, né, gente? E vamos, então, para a nossa última questão, que tem o seguinte enunciado, ali no cantinho. Para responder a questão, leia o trecho de um poema de Alvarenga Peixoto. Então, vamos lá. Ao mundo esconde o sol seus resplendores e a mão da noite embrulha os horizontes. Não cantam aves, não murmuram fontes, não fala pã na boca dos pastores. Atam as ninfas em lugar de flores, mortais ciprestes sobre as tristes frontes. Erram chorando nos desertos montes, sem arcos, sem aljavas, os amores. Se você não conhecia, ali estão os significados dessas palavras. Mas a questão mesmo é a seguinte, reescrito em ordem direta, o verso inicial assume que redação? Então, a gente tem que lembrar que isso está totalmente relacionado à questão do sujeito, né? A gente tem por hábito usar mais a estrutura da frase começando pelo sujeito. Juliano foi às compras. As empresas tiveram lucro de 50% neste ano. Então, a gente tem por hábito mais usar essa estrutura, sempre começando a oração pelo sujeito, verbo e complementos. Só que a gente sabe que nem sempre a oração se organiza assim, né? Então, ela pode estar na ordem direta, que foi o que aconteceu lá no trecho do primeiro período. Ao mundo esconde o sol seus resplendores. Quem que é o sujeito dessa oração? Ele está no começo da oração? Então, para você colocar isso na ordem direta, primeiro você precisa achar o verbo. Já estou te ajudando a responder, né? Depois que você achar o verbo, aí você vai fazer aquela perguntinha. O que está se escondendo ali, tá? E aí, depois vem os complementos verbais. Como é que ficaria, então, essa frase começando ali? Vamos ver. Aí, foi. Começando pelo sujeito. Alternativa A, ao mundo o sol esconde seus esplendores. O sol ao mundo esconde seus esplendores. O sol esconde seus esplendores ao mundo. Ao mundo o sol seus esplendores esconde. Ou o sol esconde ao mundo seus esplendores. E aí, qual é a opção correta? Vamos ver se você acertou? Você acertou se você colocou a alternativa C. O que está escondendo? O sol está escondendo. Então, o sol é o sujeito, certo? Esconde é o verbo. Então, quando eu tenho um verbo que precisa de um complemento, ele pode ter um complemento ou mais de um complemento.
Mas sempre a gente vai começar a pensar no complemento que a gente chama de objeto direto. O que ele esconde? O que o Sol está escondendo? O Sol esconde seus resplendores. A quem que ele está escondendo esses resplendores? Ao mundo. Então, a sequência correta é esta. E uma dica, gente, ó. Se isso, como está aqui nessa questão, né, não está relacionado a nada anterior, comecei a frase por ele, é impossível você ter ali um sujeito começando com ao, por exemplo. Porque sempre que tiver esse ao, eu tenho uma preposição junto com um artigo. Tá? Isso não acontece no sujeito. Então, eu só teria ali, ó, a possibilidade da B, da C e da E. Mas, mesmo assim, por que é a C? Justamente por essa sequência de pensamentos que eu acabei de dizer. Ó. O que está se escondendo? O Sol esconde. Aí eu tenho o verbo esconder. O que ele esconde? Os resplendores. Para quem? Ao mundo. Tá bom? Então, essa é a sequência que a gente precisa levar em consideração numa questão como essa. Espero que vocês tenham tido uma ótima aula, que vocês tenham aprendido bastante e que tenham tirado todas as suas dúvidas, ok? Estamos aqui para ajudá-los aí durante todo esse ano, para que ao final dele você possa arrasar aí no Enem e nos seus vestibulares. Um abraço e até mais. Que aula, hein? Que aula! Que bom que você está participando conosco aqui no chat. Lembre-se, o chat está aqui disponível para você e também aquele link lá no seu simulado para durante a semana você mandar a sua pergunta. A partir de agora, no segundo ciclo, nós teremos esse link para que você mande. Durante a semana, tá com dúvida? Manda, porque o professor vem para cá e responde para você. Eu quero ver sua participação também aqui no chat, hein? Foi língua portuguesa, checklist. Mandaram bem. Vamos então para a nossa aula de literatura. E falou em literatura, é ele, professor Michel, vem para cá porque o palco é todo seu. Rodou vinheta. Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Chave do Enem. Eu sou o professor Michel Queiroz e essa é a nossa aula favorita do coração. Chegou a hora da nossa aula de literatura. Já estava com saudade da galera, agora é segundo ano do ensino médio, já não é mais novato nessa parada de novo ensino médio, já pegou o esquema como é que é e agora a gente vai com tudo. Já conseguiu se decidir qual é o curso que você vai fazer, já sabe como é que você vai usar o seu Enem, já está de olho nas informações, você sabe muito bem que somado às suas aulas lá da sua escola, juntamente com o nosso ótimo material da Casa Publicadora Brasileira, e as nossas aulas do Chave do Enem, é sucesso garantido. Então, bem-vindo ao nosso grupo das linguagens, hoje especialmente agora com literatura. Bom, a gente encerrou o ano passado falando um pouquinho sobre os movimentos que passavam para o século XIX. A gente saiu de toda aquela história que envolvia o quentismo, o barroco, o arcadismo e começamos a pensar um pouquinho no romantismo, uma escola muito importante para os movimentos literários e para o rumo do Brasil também. E hoje a gente vai revisar um pouco dessa literatura do século XIX e você vai junto comigo nessa nossa grande aventura. Você já respondeu o seu simulado, eu inclusive já dei uma consultada para saber se a galera foi bem, vocês foram muito bem e agora a gente vai juntos descobrir o que acertamos, o que erramos e as nossas alternativas, tá bom? Vamos comigo, não se desconecta, fica atento, lápis na mão, caneta, suas anotações e a gente vai junto então para as nossas perguntas de literatura. Vamos para a primeira então? Vamos lá, colocar para você a primeira pergunta, aqui está como questão 11 do seu caderno, pergunta na tela para que a gente possa ver juntos. Bom, a primeira pergunta diz assim, leia o segmento abaixo sobre os movimentos literários brasileiros. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do segmento na ordem que aparecem. Temos 3 lacunas para que você possa preencher e a importância agora é você saber
qual é a característica de cada escola literária. Estão todas ali girando entre romantismo, arcadismo, modernismo, e você precisa apenas situar cada uma delas. Então, o nosso excerto diz assim: o espaço caracteriza-se por veicular suas teses ideológicas e estéticas através de manifestos. Segundo, e aí tem um espaço para você, recupera o padrão estético clássico, fazendo ressurgir a epopeia, enquanto e aí tem mais um espaço para você, busca na temática a identidade nacional, inaugurando o romance no Brasil. Desses três aqui, apenas um deles a gente ainda não estudou, porque é conteúdo que vem para frente, mas se você já souber posicionar dois deles, fica bastante fácil. Você se lembra então alguma coisa sobre epopeia? A gente falava de uma escola literária que tinha como objetivo restaurar a antiguidade clássica e eles gostavam de escrever as epopeias, que eram as grandes histórias sobre heroísmo, sejam eles histórias de heroísmo nacional ou histórias ainda individuais. A gente tem o exemplo do Homero acontecendo ali e a isso nós damos o nome de epopeia. Bom, falando agora sobre a inauguração do romance nacional, você se lembra também que o início do século XIX é um início bastante importante para o Brasil. A gente tem vários eventos que ali acontecem. Em 1808, a gente tem a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Isso vai alavancar o Brasil e vai fazer com que o Brasil entre num processo de modernização para que a gente comece a se parecer um pouco mais com a realidade da Europa. Ainda no século XIX, em 1822, acontece a independência do Brasil. Todos esses fatos são muito importantes para a construção da literatura. E com essa independência do Brasil, nós estamos dizendo que agora não queremos mais pertencer a Portugal. Ou seja, a nossa literatura precisa expressar a nossa nacionalidade. Falando especificamente do Brasil, era necessária que a nossa arte e também a nossa literatura expressasse o que nós podemos chamar de brasilidade. Tudo isso vai aparecer na nossa literatura. Em 1836, um pouquinho depois da independência do Brasil, surge aqui a nossa escola do romantismo e ela vai surgir exatamente com esses critérios, falando acerca dessa nacionalidade, dos símbolos, as pessoas retratadas, os povos retratados, de alguma forma, todos eles louvam e evocam a realidade nacional. Já no século XX, nós temos uma mudança muito grande e exatamente no centenário da independência do Brasil, em 1922, nós temos um evento muito importante chamado Semana de Arte Moderna. E a Semana de Arte Moderna vai lançar para a sociedade brasileira, especificamente a sociedade paulistana, no Teatro Municipal de São Paulo, algumas ideias sobre o como fazer literário nesses tempos contemporâneos, os tempos atuais. E juntamente a essa Semana de Arte Moderna, os autores do modernismo começam a escrever alguns manifestos, e esses manifestos eles carregam todo o padrão artístico baseado no que está acontecendo lá na Europa. Bom, se você prestou atenção nesse briefing, se você prestou atenção nesse resumo, você já consegue posicionar cada uma dessas coisas. Então, qual seria a escola literária que caracteriza-se por veicular suas teses ideológicas e estéticas por manifestos? Aqui a gente tem o modernismo. Qual é a escola literária que recupera o padrão estético clássico, ressurgindo a epopeia que estava morta desde a época dos gregos? Isso acontece no século XVIII e para isso nós temos o arcadismo. E qual é a escola literária que busca uma temática de identidade nacional, baseada então, quem sabe, na independência do Brasil, e inaugura o romance no Brasil? A isso nós podemos chamar de romantismo. Sendo assim, é só organizar agora. A, B, C, D ou E. Todas elas estão falando dos mesmos temas, é só você saber qual é a ordem correta, respectivamente. Então, parabéns para você que assinalou a letra D. É o modernismo que usa os manifestos, é o arcadismo que recupera o padrão clássico e traz a epopeia, ressurge a epopeia, e é o romantismo que tem uma temática de identidade nacional e inaugura o romance no Brasil. Acertou essa? Eu me lembro que analisando as questões, uma galera havia feito muito bem essa e tinha um índice de acerto muito grande.
Aquecemos os nossos motores então, tá ligadinho comigo? Vamos para a nossa segunda pergunta, para ver o que é que você assinalou nela. Pergunta na tela, põe tela cheia para essa galera, a nossa segunda pergunta dessa noite de literatura. Vamos lá, vamos passar essa questão. Passou, aqui está. Leia comigo então essa pergunta. Diz assim: esta arte trabalha sobre uma dicotomia está falando de duas coisas, quase uma dilaceração. De um lado, as determinações católicas contra-reformistas, a obrigação de tratar dos temas bíblicos e da vida de santos, a perspectiva teocêntrica, que considera Deus como centro do mundo, o eixo da vida. De outro, as solicitações do mundo, os temas da vida real, como as conquistas, as maravilhas inventadas pelos homens, segundo a perspectiva antropocêntrica, que considera o homem a medida de todas as coisas. Daí aparecem tensões entre o divino e o humano, o tema religioso e o tema mundano, o sublime e o profano, o alto e o baixo, e etc. São algumas dessas dicotomias. Esse texto é do Fischer, Luiz Augusto Fischer. E agora a gente precisa descobrir a que se trata, qual é a escola literária que o texto se trata. Mas eu queria refletir um pouquinho para você na profundidade desse texto. Ele está falando acerca de um período da literatura em que a literatura se propunha a falar acerca de ambiguidades e principalmente acerca de paradoxos ou ainda dicotomias. Ou seja, qual é a possibilidade da gente falar sobre temas opostos dentro da mesma oração, de temas opostos dentro da mesma ideia. E aqui nós temos dentro dessa escola literária duas coisas acontecendo. Por um lado, nós temos o surgimento ou a popularização do antropocentrismo, que agora diminui o papel de Deus, o papel da religião e coloca o homem, a humanidade e o humanismo como centro de todas as coisas. E por outro lado, nós temos quase que uma obrigatoriedade de se retratar a fé no meio da arte. Isso acontece no meio político por conta das práticas da contra-reforma. Nós sabemos muito bem, e agora pensando em reforma e contra-reforma, você já consegue se situar um pouquinho no tempo. Você sabe muito bem que após a reforma protestante, houve a reação da igreja. E a reação da igreja dominante da época, a igreja católica, foi uma reação para que as pessoas entendessem o significado, o poder de pertença do catolicismo. E a igreja então entrou com os dois pés, entrou com muito investimento para que a própria arte se tornasse uma arte sacra. E politicamente ela tinha esse poder, já que aqueles que patrocinavam estavam vinculados também com a igreja. Portanto, nesse período, essas duas coisas vão acontecer. Por um lado, os textos vão falar acerca de Deus, dos temas bíblicos, da vida dos santos, de uma perspectiva teocêntrica da vida, colocando Deus como centro do mundo. Mas é exatamente no mesmo período que nós teremos também as discussões acerca do antropocentrismo. E faz muito sentido, dentro dessa escola literária, você encontrar o autor, ou o eu lírico, que fala ali naquele texto, na poesia, brigando dentro da sua consciência entre essas duas ideias. Por um lado, ele se sente o centro de todas as coisas, mas por outro lado, ele sente uma obrigação para que Deus seja o centro de todas as coisas. Por um lado, ele quer valorizar o papel de Deus, por outro lado, ele como pecador diz que Deus só é Deus porque existe o pecador, e coisas assim você vai encontrar. Baseado nessa explicação, agora a gente precisa entender em qual movimento literário essa discussão dicotômica, em qual escola literária essa discussão ambígua e paradoxal se encontra. Letra A, o texto está retratando a arte renascentista. Letra B, o texto está retratando a arte árcade, do arcadismo. Letra C, o texto está retratando a arte romântica, falando do romantismo. Letra D, o texto está retratando uma arte baseada no simbolismo, o nome de uma escola literária. Ou ainda, letra E, o texto está tratando acerca da arte barroca. E aí, o que é que você assinalou? E se você estivesse agora de frente com a questão do Enem, se você precisasse assinalar uma questão agora e fosse essa questão, qual alternativa você marcaria? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Renascentista, árcade, romântica, simbolista e barroca. E aí? Na tela para você, o que é que você assinalou?
A, B, C, D ou E. Lembrando que você pode, utilizando o nosso chat e colocando lá no nosso chat qual é a sua opção escolhida, para ver se os amigos que estão acompanhando a live com a gente também concordam com você ou não. Se quiser ser mais selvagem ainda, coloca a sua alternativa e a justificativa. Fala, ó, eu coloquei isso porque é exatamente assim que eu penso em relação a tal e tal aspecto, beleza? Sem mais enrolação, vamos então letra A, B, C, D ou E. Parabéns para você que assinalou a letra E. Esse é o grande trama, essa é a grande trama da arte barroca. O barroco ele vai se destinar a falar sobre esses temas religiosos dentro dessa estrutura do século XVII, chegando até o início do século XVIII, em que nós percebemos que o papel do homem e o papel de Deus estão num momento de tensão. O papel da igreja e o papel da ciência, o papel dos religiosos e o papel dos humanistas ou dos antropocentristas também, eles estão em embate nesse momento. E os textos do barroco, toda a arte barroca, passando também pela literatura, vão retratar essa ideia do claro, do escuro, do alto, do baixo, da luz, das sombras, do escondido e do conhecido, e coisas assim dessa natureza. Portanto, essa é a discussão do barroco. É o barroco que se propõe a falar acerca disso. E aí? Como está até agora? Conseguiu gabaritar a primeira pergunta, conseguiu gabaritar a segunda pergunta, já descobriu onde é que você errou? Vai acompanhando tudo com a gente aqui no nosso chat, vai colocando a sua sugestão, a sua dúvida, o seu acerto, o seu erro. Manda um abraço para a galera da sua escola também. Escreve aí no chat de onde que você está falando, para a gente descobrir quem é que está falando de mais longe e tudo mais, tá bom? Vai interagindo com a gente, principalmente sobre as questões. Vamos para a próxima pergunta, então? Terceira pergunta dessa noite de literatura, pergunta que você já respondeu, pergunta na tela para você. Aí está a pergunta bem bonitona na tela para você. E o nosso texto, ele diz assim: os movimentos literários tiveram início no Brasil durante o século XVI e são divididos em dois grandes momentos, a era colonial e a era nacional. Esses dois períodos ficaram marcados e separados pela emancipação política do Brasil. Antes da gente entrar na pergunta, olha bem aqui para mim agora para eu te explicar isso. O texto está começando nos afirmando uma grande verdade, que a literatura no Brasil começa no século XVI. Você já parou para pensar por que isso é importante? A literatura começa no Brasil apenas no século XVI por um motivo muito simples. É a data do descobrimento do Brasil. 1500 é a nossa grande data e a gente percebe que o século XVI vai carregar as primeiras impressões. Isso aqui é revisão do assunto lá do nosso primeiro ano do ensino médio, ok? Então, no começo da história do Brasil, nós ainda não temos uma escola literária. E quando falamos de escola literária, falamos desse ciclo de leitores nacionais, escritores nacionais, falando sobre assuntos nacionais também. Nós começamos a ter uma manifestação literária dentro do quinhentismo quando os navegadores portugueses e autores portugueses, escrivãos portugueses, começaram então a escrever, eles sendo portugueses, para o público português, porém colocando o Brasil como tema das suas escritas. São as cartas, entre elas a mais conhecida, de Pero Vaz de Caminha. E documentos como as cartas de Caminha, eles mostram que a literatura sobre o Brasil começa no século XVI. Essa literatura ainda é do período colonial e ela vai se estendendo até o século XIX, quando nós chegamos na época do romantismo e de todas aquelas mudanças significativas do século XIX. Já falamos de 1808, com a chegada da família real portuguesa, já falamos de 1822, com a independência do Brasil, e ainda temos depois, lá na década de 80 do século XIX, outros movimentos importantes. Em 1888 acontece a abolição da escravatura no Brasil, em 1889 o Brasil, que já era independente de Portugal desde 22, se torna então uma república. Tudo isso é importante porque a literatura ela vai ser um produto da realidade política e social. Ou seja, tudo isso que está acontecendo na história e na política vai desaguar na nossa literatura. São esses dois períodos que nós temos então, o período colonial e o período nacional a partir do século XIX, a partir da independência do Brasil. Baseado nisso, vamos voltar para a tela agora, pergunta na tela de novo para você, e agora o texto diz assim: relacione as assertivas ao movimento correspondente. E aqui nós temos 5 movimentos literários para você, ou 5 escolas literárias, tá bom? Número 1, barroco. Número 2, arcadismo.
Número 3, romantismo. Número 4, realismo e naturalismo. E número 5, parnasianismo. Aqui elas estão em ordem, inclusive, para que você possa começar a se lembrar da ordem das escolas literárias. Em 1500 a gente começa com o quentismo, em 1601 com o barroco, em 1768 com o arcadismo, depois o romantismo em 1836, 1881 começam duas escolas literárias que se opõem à mesma escola, mas são diferentes entre si. Começa o realismo e o naturalismo, e começa também em 1882 a versão poética desse movimento, por assim dizer, chamado de parnasianismo, ok? Vamos descobrir então um pouquinho acerca das características para que a gente possa colocar 1, 2, 3, 4, 5. Está concentrado aí? Olha para a tela e vamos juntos organizar agora onde estão cada um desses movimentos literários. Primeira opção diz assim: esse movimento propõe conectar o homem à natureza por meio da arte. Sua essência baseia-se no resgate da antiguidade clássica, que não separava a arte da técnica. Interessante. O processo, então, não estaria ligado diretamente à habilidade, mas ao saber fazer. Destaco dessa pergunta o resgate da antiguidade clássica, tá bom? Próximo excerto, vamos descobrir a qual, ou próxima alternativa, vamos descobrir a qual escola literária ela se refere. Diz assim: com enfoque no ser humano e no seu cotidiano, na crítica social com linguagem simples e objetiva, cujos personagens e ambientes são descritos de forma detalhada, iniciou oficialmente em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de seu mais célebre autor, Machado de Assis. Muitas informações importantes, hein? Principalmente um ano que eu já citei ali, 1881. Próxima alternativa, vamos descobrir a qual ela se refere. Esse movimento é marcado pela expressão e pela valorização dos sentimentos, com destaque para a dualidade entre o amor e o sofrimento. A liberdade de criação se mistura à fantasia. As marcas principais são sentimentalismo, supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo e egocentrismo. Muito bem. Próximo ainda, sobre mais um movimento. Em meio a um período em que a arte ganha espaço, esse movimento literário estimulou o ser humano a redescobrir a fé. Os textos refletem elementos rebuscados e quase sempre extravagantes, em que são valorizados os detalhes em jogo de contrastes. E por último ainda, movimento literário que iniciou na França em meados do século XIX, com o objetivo de produzir poesias perfeitas, valorizando a forma e a linguagem culta, criticando o sentimentalismo, a objetividade, a valorização da metrificação e a presença da impessoalidade também fazem parte de suas principais características. E aí, conseguiu organizar aí 1, 2, 3, 4 e 5, qual é a ordem que a gente vai ter? As opções que nós temos estão aqui na próxima página, a sequência correta, mas a gente não precisa usar ela agora, a gente simplesmente no final vai. Você já sabe qual é? A, B, C, D, U, E? Porque agora eu vou ler com você uma por uma, para que você vai me dizendo qual é qual. Mas eu já quero que você coloque aí no chat qual é a alternativa correta dessa pergunta. Então coloca aí a pergunta e a alternativa. Se é a letra A, se é a letra B, se é a letra C, se é a letra D e se é a letra E. Eu vou repetir uma coisa que talvez você já conheça, tem um detalhe muito importante. Talvez isso em todas as matérias, quando você se deparar com uma pergunta como essa, que fala acerca de sequência, você não precisa saber exatamente tudo, mas existe alguma delas que você sabe e sabe posicionar muito bem. Então perceba que na maioria das vezes, se você pegar o último número, ele repete o 5 3 vezes e o 2 2 vezes. Agora, quando você olha, por exemplo, para a coluna 1, 2, 1, 5, 3 e 2, você percebe que só tem uma opção correta. Então, comece posicionando aquela que você tem certeza. Na maioria das vezes, você já vai cortar algumas alternativas incorretas e você vai ficar em dúvida entre uma ou duas quando você não conseguir matar a charada pela alternativa que você já conhece, tá bom? Vamos voltar então aqui para cá. Não sei se você agora está conseguindo olhar para essas perguntas e vamos descobrir onde estão cada um desses movimentos. Esse movimento que propõe a conectar o homem à natureza por meio da arte, que resgata a antiguidade clássica, é o movimento do arcadismo, ok? Então aqui na primeira você já pode mandar o número 2.
Um enfoque no ser humano, no cotidiano, na crítica social, linguagem simples e objetiva, porém com descrições detalhadas, começando em 1881 com Machado de Assis, Brás Cubas, a gente tem o realismo e naturalismo, número 4, 2 e 4. Expressão da valorização dos sentimentos, destaque para a dualidade entre o amor e o sofrimento, liberdade de criação, sentimentalismo, supervalorização das emoções, subjetivismo, isso aqui é oposto à alternativa de cima, e egocentrismo, nós estamos falando do número 3, romantismo. Um período que a arte ganha espaço, o movimento estimulou o ser humano a redescobrir a fé, fala de elementos rebuscados, extravagantes, e tem jogos de contrastes, né? Falamos sobre isso na questão anterior, sobre essa dualidade. Essa aqui é a descrição do barroco número 1. E ainda por último, que ficou, um movimento literário que começa na França, no século XIX, e quer produzir poesias perfeitas. A arte pela arte era o slogan dos parnasianos, essa aqui é a alternativa 5, parnasianismo, ok? Baseado nisso, então, agora é só escolher qual é a alternativa correta em relação a elas, se é a A, se é a B, se é a C, a D ou a E. Parabéns para você que assinalou. 2, 4, 3, 1, 5, alternativa A, ok? A alternativa A está aí na tela para você. E aí, acertou? Foi bem? Tá tudo certo? Conseguiu gabaritar até agora? Teve alguma que você errou? Não tem problema nenhum. O importante é que você está com a gente aqui nesse momento para descobrir quais foram os seus erros e para que a gente possa juntos pensar nas alternativas. Vamos para a próxima, então? Penúltima pergunta dessa noite. Vamos para a próxima pergunta na tela para você. Questão 14 do seu caderno e fala um pouquinho sobre o romantismo no Brasil, ok? É retirado de Cândido, Antônio Cândido, numa obra sua de comentário à literatura chamado Romantismo no Brasil. E diz assim: um elemento importante nos anos de 1820 e 1830 foi o desejo de autonomia literária, tornado mais vivo depois da independência. Então, o romantismo apareceu aos poucos como caminho favorável à expressão própria da nação recém-fundada, pois fornecia concepções e modelos que permitiam afirmar o particularismo e, portanto, a identidade, em oposição à metrópole, identificada com a tradição clássica. Assim, surgiu algo novo, a noção de que no Brasil havia uma produção literária com características próprias que agora seria definida e descrita como justificativa da reivindicação de autonomia espiritual, ok? Sobre os aspectos particulares do romantismo brasileiro, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. A primeira geração romântica tem na figura do índio a representação típica do herói. Muito bem. Alternativa 2. Na prosa romântica, as narrativas de fundo histórico pretendiam promover a consolidação de uma estética empenhada na construção do passado nacional. Alternativa 3. No Brasil, a corrente romântica insere-se em um contexto histórico permeado pela luta em favor da escravidão e em meio ao movimento pela independência do país. E 4. Temas como a exaltação da figura feminina e o sofrimento existencial são típicos da produção dos autores da terceira geração romântica, ok? Vamos ver as alternativas, então, agora que a gente tem para saber o que nós podemos esperar dessas afirmativas. Vamos lá, então, para descobrir o que se pede. Em relação às proposições analisadas, assinale a seguir a única alternativa cujos itens indicam todas as afirmações corretas em relação ao romantismo brasileiro. Então, nenhuma delas diz que todas estão certas, né? Então, não estão todas certas. A letra A diz que a 2 e a 4 estão certas apenas, a B diz que a 1 e a 4, a C é mais general, 1, 2 e 3, a D, 1, 3 e 4. Vamos voltar para elas, então, para a gente descobrir qual dessas aqui é falsa, tá bom? Sim, a primeira geração romântica tem na figura do índio a representação típica do herói. José de Alencar, ele é um mestre em trazer obras indianistas. A gente chama, inclusive, de romance indianista aquele que coloca o índio como a representação típica de heroísmo.
Sim, número 2, na prosa romântica, as narrativas de fundo histórico pretendiam promover uma consolidação de uma estética empenhada na construção do passado nacional. Era uma forma de você conseguir trazer uma história com fundo real, mas que trouxesse verossimilhança, ou seja, uma história ficcional baseada num evento real do Brasil. Com isso, a gente consegue valorizar o passado nacional naquela tentativa de brasilidade. Número 3 ainda, sim, no Brasil a corrente romântica tem um contexto histórico permeado pela luta em favor da abolição da escravatura ou da escravidão em meio ao movimento de independência do país. Isso vai acontecer na década de 80, quando em anos seguintes, 88 e 89, nós temos a abolição da escravatura e a proclamação da República do Brasil também. E a 4 é uma questão questionável, que diz assim: temas como a exaltação da figura feminina e o sofrimento existencial são típicos da produção dos autores da terceira geração romântica. E aqui a PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, ela te deu uma pegadinha, porque a segunda geração do romantismo, chamada de super sentimental, byroniana, é que vai colocar a figura feminina e o sofrimento existencial como centros. A terceira geração do romantismo, chamada de condoreira, tem esse nome por conta da ave, o condor ou condor, que voa bem alto, falava sobre a luta contra a escravidão, ok? Sendo assim, 1, 2 e 3, apenas letra C. Parabéns para você que assinalou a pergunta correta, ok? E aí, como você está indo? Espero que você esteja gabaritando as nossas perguntas de literatura. E agora a gente vai para a última pergunta dessa noite. Pergunta na tela para você. Diz assim: o romance O Curtiço, de Aloysio Azevedo, é assunto desse ano, hein, galera? Essa é a aula inaugural. Retrata, letra A, o Curtiço retrata a relativa ascensão social dos moradores de um cortiço, provando que com determinação é possível alcançar objetivos pessoais bem definidos. Será que ele fala sobre meritocracia? Letra B. O Curtiço retrata as extravagâncias dos novos ricos na sociedade carioca do final do século XIX, em contraste com as árduas condições de vida dos trabalhadores. Será que ele está trazendo um jogo de luta de classes aqui para a gente? Letra C. O Curtiço, de Aloysio Azevedo, retrata a forte influência do meio social no comportamento das personagens, de acordo com as teorias deterministas postuladas no século XIX. Letra D. O Curtiço retrata as sutilezas na interação das personagens que competem entre si em função de vencer desafios e atingir a camadas sociais mais altas. E letra E. O livro, o Curtiço, a obra, retrata um grupo de pessoas que agem principalmente orientadas pela razão e por sentimentos legítimos, o que as humaniza e as distancia de uma eventual condição animalesca. Presta muita atenção. Quando a gente olha para o livro O Curtiço, de Aloysio Azevedo, nós percebemos que Aloysio Azevedo está baseado no determinismo. E o determinismo ele vai trazer essa ideia de que o homem é um produto, ou um subproduto do meio em que ele vive. Portanto, no Curtiço nós temos essa espécie de animalização dos seres humanos. Todos eles são colocados nessa situação zoomórfica de acordo com a situação muito difícil que eles vivem. O Curtiço é um retrato quase subhumano. E ali dentro do Curtiço, dentro da crítica do naturalismo, nós temos então os membros do Curtiço sendo retratados não nessa ideia de que querem apenas mudar de classe, mas principalmente mostrando como eles são fortemente relacionados ou fortemente influenciados pelo meio em que eles vivem. Baseado nisso, assinale a alternativa C, que fala sobre as teorias deterministas de Taine dentro do século XIX e do comportamento social. Teremos tempo para analisar com mais calma, tanto na sua sala de aula com seu professor de literatura e recapitulando aqui no Chave do Enem as nossas perguntas sobre o naturalismo. Muito bem, galera, essa foi a nossa primeira pergunta do Chave do Enem. Temos uma longa caminhada pela frente, mas eu estou muito feliz por saber que você se engajou, por ter visto as suas respostas, e a gente se encontra em breve em mais um Encontro das Linguagens com a nossa aula de literatura. Um abraço do professor Michel para todos vocês. Valeu!
Vamos fechar com chave de ouro. Do you ready? Espero que tenha acertado, porque agora é língua inglesa. Tá preparadinho? Tomou aquela água, esticou o seu corpo. Vamos para a última aula, última parte da nossa live de hoje. E você confere agora língua inglesa com ela. Professora Vivi, vem pra cá, porque o palco é seu. Roda a vinheta. Hey everyone, good evening and welcome. Chave do Enem with Teacher Vivi. Nice meeting you and we're gonna have a great time together this evening. Aê, galerinha, quanto tempo? Já estava com saudades. Para quem não me conhece, eu sou a Teacher Vivi. Estou aqui para te auxiliar na prova que você já descobriu do que se trata, né? Inglês. Se você já entendeu tudo que eu disse aqui, congratulations, ótimo. Mas se você viajou, não entendeu o que eu disse, nenhuma palavra, essa aula também é para você, porque eu estou aqui para te auxiliar. Como fazer uma boa prova do Enem, mesmo sem falar inglês, mesmo sem ter um nível muito avançado de inglês, com técnicas, ok? Então, eu estou aqui hoje, esta noite, para mostrar a você o que é necessário para que você dê bom, na sua prova de inglês. Lembrando, então, que nós teremos 5 questões, assim como ocorre na sua prova de inglês do Enem, ok? So, let's go! Let's begin! Hoje e sempre, o que teremos? Pessoal, só lembrando para vocês que dentro do conteúdo da língua inglesa não cai especificamente uma gramática dentro das provas do Enem. O que cai no Enem são textos, diferentes gêneros textuais. E, normalmente, você será cobrado de um entendimento global, generalizado daquele texto, ok? Da mensagem central. Algumas poucas vezes será necessário também você conhecer expressões, phrasal verbs. Isso também é muito importante. E a gente vai trabalhando aí ao longo do ano para que você fique craque, colecione vocabulário, tem ali uma gama enorme de conhecimento sobre as expressões mais comuns da língua inglesa e que possivelmente possam estar na sua prova do Enem. Portanto, hoje nós teremos interpretação de textos e, para isso, nós vamos continuar usando as técnicas dos cognatos, ou seja, reconhecimento de palavras que, tanto em inglês quanto no português, são idênticas ou muito parecidas. E uma informação importante que eu volto a repetir aqui, eu falei o ano passado e quero repetir de novo porque é muito importante. De 25% a 30% do seu texto é formado por palavras idênticas ou muito semelhantes ao português, chamadas de cognatos, tá? Vamos agarrar nessa técnica, vamos agarrar nessa dica para que dê certo. Vamos trabalhar também diferentes gêneros textuais. Normalmente, nas provas do Enem, eles tentam variar os tipos de texto. Então, você vai ver um cartoon, você vai ver um poema ou letra de música, um texto informativo, uma propaganda, ok? Então, nós vamos tentar aqui hoje já conseguir trabalhar com vários gêneros textuais para que você consiga colecionar o máximo de prática possível e se tornar fluente nas interpretações de texto, combinado? Para isso, precisaremos de 3 técnicas. Anota. Sei que você está aí com o seu lápis, com a sua caneta, com o seu papel, com a sua prova. Se não está, corre lá, pega lá. Porque essas 3 dicas você vai usar daqui para frente, ok? Vamos falar muito sobre a técnica do pre-reading. O que é a técnica do pre-reading? É a técnica de você olhar para o texto, identificar se tem foto, qual é o título, qual é o gênero textual, fazer um reconhecimento rápido daquele texto sem ler, só de olhar para ele, ok? Identificando ali alguns traços que possam te ajudar a responder de forma correta o seu texto.
Vamos usar ainda a técnica do skimming. Essa técnica chamada skimming é uma leitura dinâmica, é uma leitura rápida. Neste momento, você vai ali usar o seu dedo ou o lápis e grifando todas as palavras que você conhece ou aquelas palavras que se repetem muito ao longo do texto ou ao longo do parágrafo, porque certamente ali você encontrará a resposta. Mas sem perder tempo, é só um skimming, como o nome já diz, só uma passada de olho, tá bom? Terminou essa técnica do skimming, você vai para o enunciado. O enunciado é super importante para que você entenda as palavras-chave, o que o autor quer de você, para que então você use a última técnica que é chamada de scanning. Dentro da técnica de scanning, que é você escanear de uma forma mais detalhada o trecho aonde possivelmente está a resposta, você vai precisar das palavras-chave que estão no enunciado. Fechou? Entenderam quais são as dicas, quais são as técnicas que nós vamos trabalhar hoje à noite e daqui até o fim do ano, até a sua prova do Enem? Então, vamos lá? Vem comigo, abre aí o seu texto, né? O primeiro texto de inglês. Pre-reading. Então, trabalhando a técnica do pre-reading. Tem figura, galera? Sim ou não? Não, não tem figura. Qual é a fonte? The New York Times, olha lá, disponível em... Sabemos que é um texto que foi tirado do site New York Times, um texto provavelmente informativo. Tem título? Sim. Qual é o título dele? Becoming. Muito bem. Vi o título, vi a fonte. Agora eu vou rapidinho passar o meu dedo. Se você está com o seu lápis aí, pega seu lápis e, por favor, vai grifando os cognatos, as palavras idênticas ou parecidas com o português, porque isso vai ajudar você a ter um entendimento global desse texto. Então, vamos lá. Eu vou ler e você venha comigo acompanhando, grifando, então, esses cognatos, tá bom? Back in the ancestral homeland of Michelle Obama, Black women were rarely granted the honorific Miss or Mrs., but were addressed by their first name, or simply as gal or auntie, or worse. This so openly demeaned them that many black women, long after they had left the South, refused to answer if called by their first name. A mother and father in the 70s, Texas, named their newborn Miss, so that white people would have no choice but to address their daughter by the title. Black women were meant for the field or the kitchen or for use as they saw fit. They were, by definition, not ladies. The very ideal of a black woman as first lady of a land, well, that would have been unthinkable. Nossa, teacher, que viagem. Socorro. Você leu, eu só entendi o blá, 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 blá. Não consegui entender muita coisa. Me agarrei nos cognatos, ponto. Gente, não vamos trabalhar com tradução. Não dá tempo. Você acha que você vai ter cérebro suficiente para conseguir traduzir um texto depois de tantas outras questões de português ou de tantas outras questões de história, geografia? Você está fazendo uma prova grande, comprida. Você não tem como parar e ficar traduzindo tudo. Não dá tempo. Portanto, nós vamos nos agarrarmos às técnicas, tá? Eu li aqui rapidamente porque a gente está praticando. Estamos praticando a pré-leitura, o skimming, a pré-leitura e o scanning, tá bom? Só por isso, mas no dia da prova não dá tempo, ok? Não dá tempo de traduzir. Por isso que eu nem vou traduzir aqui também, porque senão a gente vai ficar aqui, traduzindo esse texto em meia hora e aí acabou o nosso tempo aqui da nossa aula, ok? Fala para mim, galera, participa comigo. Vocês encontraram aí muitos cognatos? Lembra que eu falei que de 25% a 30% do seu texto é de cognato. Eu achei vários. Olha lá, ancestral, que mais? Rarely, honorific, a gente já sabe o que é name, que mais ali,
South, refused. Conhecemos muito a palavra mother e father, embora elas não sejam cognatas, e por aí vai. Tem bastante. 25% desse texto é feito de palavras cognatas, tá bom? Ok, feito isso, nós vamos para a pergunta. Qual é a pergunta? A crítica do livro de Memórias de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocabulário unthinkable ressalta o quê? Pessoal, vamos lá comigo, ó. Vocês viram que o Enem, ele meio que deixa você por dentro do que se trata o texto. Então, por mais que você não tenha entendido o texto de forma muito específica, o enunciado, ele já te atualiza, já te fala sobre o que se trata o texto. Então, ele está falando sobre a crítica do livro de Memórias, da Michelle Obama, que aborda a história das relações humanas na cidade natal dela. Ok? Mas qual é a pergunta? E qual é a palavra-chave? Aonde é que a nossa mente tem que voltar para fazer o último processo, que é escanear a resposta? Diz lá, nesse contexto, ou seja, nessa crítica, nesse parágrafo, existe o uso do vocabulário chamado unthinkable. O que significa isso? Lembra que a teacher falou para vocês que gramática específica não cai na prova do Enem, mas que muitas expressões, phrasal verbs e entendimento global, entendimento geral do texto é o foco da prova. Nesse caso, eu trouxe um exemplo para você de uma palavra, de uma expressão unthinkable. Bom, o que será que representa isso? O que ressalta essa expressão? Para você saber o que ela significa, qual é o passo que você tem que dar? Fala para mim. Tem que escanear o texto. Isso. Então, você vai voltar no texto e encontrar aonde é que está a palavra unthinkable. Isso, lá no final, é a última coisa, certo? Só que para você entender o uso desse vocabulário no contexto, você precisa voltar, no mínimo, a frase toda. Que, nesse caso, diz assim: The very idea of a black woman as first lady of a land, well, that would have been unthinkable. Traduzindo, né, a ideia de que uma mulher negra como primeira dama seria algo surreal, né? Seria algo unthinkable. Então, gente, dentro desse contexto, o termo unthinkable, ele se refere, letra A algo improvável, letra B, a algo impensável, letra C, irrelevante, letra D, inimaginável ou letra E, irresponsável. Uma dica, esta palavra no inglês, quando você tem essa expressão, né, thinkable, unthinkable, a gente está tendo ali um antônimo, algo contraditório. Então, se thinkable vem do verbo to think, thinkable significa algo que você consegue visualizar, imaginar. O oposto dele, o negativo, vai ser sempre ok? Unthinkable. Então, esta expressão unthinkable, ela tem uma conotação negativa. Por isso que as opções são sempre improvável, impensável, inimaginável, irrelevante. E aí, dentro desse contexto, se você colocou a resposta A, você acertou. Por quê? Dentro desse contexto, nós estamos falando sobre algo improvável, que é a ascensão social de uma mulher negra como primeira dama dos Estados Unidos, como uma lady, né? First Lady of the United States. Então, a expressão unthinkable, dentro desse contexto, é a letra A, algo improvável, que era a ascensão social de Michelle Obama, dentro da realidade dela há anos atrás. Feito? Combinado? Deu para entender? Ó, um outro exemplo ali para você, só para você saber, de uma palavra antônima que também tem o on. Vamos lá, verbo, acreditar, believe.
certo? Believe, acreditar. Se eu transformar essa palavra, vai ficar believable, believable, algo que dá para crer, algo acreditável, vamos dizer assim. O antônimo de algo que você acredita seria o unbelievable, que é o inacreditável. Tá? Então, não se esqueça, anota aí, ó, un é o oposto, conotação negativa. Fechou? Ótimo! Congratulations if you got a letter A. I'm pretty sure most of you guys got it right. So, let's move on to our next question. And our next question is, they say that the British love talking about the weather. For other nationalities, this can be a banal or boring subject of a conversation. Something that people talk about when they are having nothing else to say to each other. And yet, the weather is a very important part of our lives. That at least is the opinion of Barry Grummet, press officer for the Met Office. This is located in Exeter, a pretty cathedral city in the southwest of England. Here, employees and computers supply weather forecasts for much of the world. Muito bem. Conseguiu anotar os cognatos? Vocês viram as palavras que são iguais ao português? Olha lá. British, nationalities, banal, conversation, important e quantas outras mais? Opinion e por aí vai. Então, vamos ao enunciado. Ao conversar sobre a previsão do tempo. Então, nós sabemos que o texto fala sobre a previsão do tempo. E mais uma situação que eu coloco aqui para vocês. Já estamos na nossa segunda pergunta. E vocês perceberam que o enunciado está em português? Então, isso ajuda você demais. Você que tem um pouquinho mais de dificuldade em interpretar ou ler os textos em inglês. Todo enunciado e as opções estão em português. Então, isso é ótimo. Te ajuda e muito, não é mesmo? A conseguir ali maior probabilidade de acerto. Mas e aí? O que o texto está mostrando sobre essa conversa? Sobre você conversar sobre a previsão do tempo. Então, nós temos a palavra-chave. A palavra-chave é previsão do tempo. Vocês sabem o que significa previsão do tempo em inglês? É uma palavra diferente. É uma palavra diferente. Ó, anota aí. Forecast. Weather forecast. Weather forecast é a previsão climática, a previsão do tempo. Então, vamos escanear e procurar onde é que no texto está mostrando sobre as conversas de previsão do tempo. Acharam? Olha lá, conversar. Você tem dois verbos, ou melhor, né? Você tem um verbo e um substantivo, ó. Talk, conversar. E ainda temos o substantivo conversation. Estas são as duas palavras que você também deve buscar ali no seu short paragraph. E aí, será que ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto está mostrando o aborrecimento do cidadão britânico? Ao falar sobre banalidades? Letra B, sobre a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas? Letra C, nossa, essa letra B tá tensa, hein? Essa aí é aquele tipo de resposta que você fala, oi, tira, risca, não é. Letra B... Ou C, desculpa, a importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês? Letra D, as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua? Ou a letra E, o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês? E aí, galera? Vamos lá? Responda! Participe comigo! Não me deixe aqui falando só. Põe aí sua resposta no chat. Vamos lá, comigo. 1, 2 e já! E a resposta é a letra D. As diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. Mas como é que a teacher conseguiu saber isso? Quais foram os meios? De novo, olha lá, palavra-chave, conversas, previsão do tempo.
conversas, previsão do tempo. Quando você volta nesse pequeno parágrafo, logo de cara, ele já está te colocando a palavra they say, eles dizem que os britânicos love talking about, que os britânicos amam falar sobre tempo. For other nationalities, para as outras nacionalidades, isso é um pouquinho banal, um tópico meio bobo de uma conversação. Alguma coisa que as pessoas normalmente falam quando ela não tem mais nada para te falar, quando ela está meio que sem conversa com você. Ok? Então, aí está. O texto mostra que as diferenças e as particularidades culturais no uso de um idioma, de uma língua, que no caso é o clima, é o tempo, falar sobre a previsão do tempo. Ready? You're good? Vamos lá então comigo. Next question. We are here now in question number 3. Vocês viram que a teacher colocou ali 2 textos informativos. Temos mais um aqui, hoje estamos focando bastante, né, em textos informativos. Teremos outros estilos, outros gêneros ainda essa noite. Só que esse aqui eu trouxe para vocês e, na minha opinião, ele talvez tenha sido mais desafiador. Não sei se você concorda. Concorda comigo? Sim ou não? Coloca aí no chat. Por quê? Você tem ali o texto número 1 e o texto número 2. E quando você vai para o enunciado, ele pede para que você faça esse contraste, essa comparação e chegue a uma conclusão. Então, eu achei um pouquinho mais desafiador do que os outros, porque normalmente no Enem, o nível de dificuldade é pré-intermediário, intermediário, não mais do que isso. Então, pode ser que aqui tenha fugido um pouquinho às regras, tá bom? Ou ao que é normalmente comum. But anyways, vamos lá. Text number 1, texto 1. A free world class education for anyone, anywhere. Temos o título. Da onde que foi tirado esse título? Do Khan Academy. Acredito que muitos de vocês conheçam, né, o Khan Academy. E diz ali, Khan Academy is an organization on a mission. We are a non-profit with the goal of changing education for the better by proving a free world-class education to anyone, anywhere. All of the site's resources are available to anyone, and Khan Academy's materials and resources are available to you completely free of charge. Esse texto, ele especificamente mostra a Khan Academy fazendo uma propaganda, vamos dizer assim, sobre o que é e o que ela representa. Já o texto 2, vem comigo, foi tirado do website chamado WordPress, e ele diz que I didn't have a problem with Khan Academy's site until very recently. For me, the problem is the way Khan Academy is being promoted, the way the media sees it as revolutionizing education. The way people with power and money view education is simply sitting at. Example, teaching is telling and learning is listening. Then, Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing. Khan Academy does it better. But the true, e ali nós temos ali a palavra true destacada. But the true progressive educators, true education visionaries and revolutionaries don't want to do the things better. We want to do things better. Então, de novo, vocês viram que essas dicas de palavras destacadas, palavras que se repetem, já marca, já fica esperto, porque provavelmente a pergunta vai ser relacionada a essas palavras repetidas ou alguma palavra que esteja em destaque, que no caso ali é as 2 últimas frases, né? True progressive educators, true education visionaries and revolutionaries don't want to do the things better. We want to do better things. Bom, com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido,
o segundo texto, que é um comentário sobre o site, divulgado lá no primeiro, ele apresenta qual a intenção. Então, o foco está no segundo texto. Qual é a intenção do autor no segundo texto? E quando a gente fala em intenção, qual é a moral da história, é a mesma coisa que eu falar qual é a conclusão dele. E onde é que eu encontro intenção, conclusão? É no final, tá? Então, já fica esperto e fica essa outra dica aí. Quando o seu enunciado disser assim, ó, qual é a intenção do autor? Uma substituição para isso seria qual é a conclusão do autor. E isso você vai achar normalmente aonde? No fim da história, no fim do texto. Então, por isso que ali ó, já está até destacado a palavra ó, True Progressive Educators, True Educational Visionaries. Porque é ali que está a resposta. Mas vamos lá, vamos ver quais são as opções e aí você me diga se você acertou ou não. Beleza? Combinado? Então, olha, a intenção do autor é elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica? Será que é reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação? Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação? Ou destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional? E ainda, criticar a concepção da educação em que se baseia a organização. Pessoal, depois que você leu ali, ó, The True Progressive Educators, né, mas o verdadeiro educador progressista, os verdadeiros visionários da educação, os revolucionários, os visionários da educação, eles não querem ver as coisas de uma melhor forma. Eles querem o quê? Fazer tudo da melhor forma e não apenas ver as coisas progredindo, mas fazê-las progredir. Então, nesse sentido, nós estamos vendo o quê? Que é um elogio, é um reforço, é chamar a atenção das pessoas, é destacar os resultados ou é criticar a concepção dessa educação? E aí? Como eu disse, esse texto é mais desafiador, mas vocês já são segundão, tá de boas, vamos lá. Se você respondeu que é uma crítica, você acertou. Por quê? Eu sei que é uma crítica, porque isso está bem claro escrito ali, mas mesmo que você não entendesse o inglês, uma dica que eu dou, olha ali aquela palavrinha chamada but, ali nós temos um advérbio de contradição, então, mas, se é um mas, já dá a entender que mas é uma crítica, né? Ele está contradizendo alguma coisa. E a outra dica que eu deixei ali para vocês também é que na primeira parte do segundo texto começa assim, ó. I didn't have a problem with Khan Academy site until very recently. Ou seja, eu nunca tinha tido um problema com a Khan Academy até muito recentemente. Então, ele já começa falando que ele não tinha tido esse problema, mas, recentemente, algo aconteceu. Então, tudo isso ajuda você ou te leva a entender que isso é uma crítica, tá bom? E não um elogio. Fechou? Tranquilo? Yes or no? Yes or no? I hope you said yes. Very good, guys. Moving on. Follow my next slide. And my next slide, it's about American writer, que eu gosto muito. Se você já estudou literatura americana, você provavelmente já ouviu falar neste autor chamado Olaudah Equiano. Olaudah Equiano é um African American writer, é um autor, é um escritor norte-americano, que fala muito sobre a escravidão, sobre os direitos da comunidade. E ali nós temos até a data, né, do que ele escrevia ali na época de 1745 a 1797, que foi o período que ele viveu.
Então, ele falava muito sobre esses aspectos abolicionistas. Fechou? Só para você contextualizar e entender que esse é um nome, o Lauda Equiano, é um nome desse escritor. O Lauda foi um escritor abolicionista africano no século XVIII que viveu na pele os horrores da escravidão nas Américas. Leia o trecho retirado da sua autobiografia. Então, qual é o gênero textual? A autobiografia. Então, vamos lá. Hitherto I had thought only slavery dreadful, but a state of a free Negro appeared to me now equally so at least, and in some respects even worse, for they live in a constant alarm for their liberty. And even this is but nominal, for they are universally insulted and plundered without the possibility of redress. For such is the equity of the West Indian laws, that no free Negro's evidence will be admitted in their courts of justice. In this situation, is it surprising that slaves, when fairly treated, should prefer even the misery of slavery to such a mockery of freedom? E ele encerra ali com uma pergunta. Ok. Pessoas que estão ligadíssimas aqui no Chave de Enem, na Chave do Enem. Vocês perceberam que por se tratar de uma autobiografia escrita lá no século XVIII, o nível de palavras é diferente, não é vocabulário ali do dia a dia. Temos ali muitas palavras específicas daquela época, ou escritas de uma forma mais formal. Ainda assim, vamos nos apegar aos cognatos, que são muitos. Segundo, o testemunho de Laura Equiano. Letra A. Então, pessoal, palavra-chave. Aqui é muito generalizado, né? Porque o Laura Equiano, se a gente for voltar no texto, é tudo. Porque é o que ele está falando, é a opinião dele sobre os horrores da escravidão. Então, a gente realmente, esse texto, a gente tem que ler todas as opções e fazer um scanning bem minucioso. Mas, enfim, vamos lá, gente. Força. Segundo o testemunho dele, embora tivesse direitos assegurados no tribunal, os ex-escravos não podiam requerer indenizações pelo tempo passado no cativeiro. Bom, será que ali tem alguma coisa no texto falando sobre tribunal? Né? Se a gente olhar ali, não está falando nada de tribunal. Então, a gente vai fazendo essas inferências. Tribunal, court, não tem. Letra B. Os ex-escravos eram, em princípio, protegidos pela lei das Índias Ocidentais Britânicas, que previa um tratamento igualitário aos cidadãos livres. Em alguma parte do texto, você viu a palavra Índias Ocidentais Britânicas? Não, né? A gente viu ali, ó, West Indian Laws, que não tem nada a ver com Índias Ocidentais Britânicas. Letra C. Os escravos libertos dispunham de uma falsa liberdade, porque não gozavam dos mesmos direitos nos tribunais que os cidadãos nascidos livres. Bom, essa pode ser, porque está falando sobre escravos libertos, falsa liberdade, direitos não iguais nos tribunais. Guarda essa, vamos lá para D. Muitos ex-escravos preferiam voltar à antiga condição, mesmo sob patrões severos, levando em conta a maneira como viviam depois de libertos. Essa também pode ser, porque eles estavam falando sobre os ex-escravos, a vida antiga, sobre os patrões, talvez. Vamos olhar, depois eu não vou dar spoiler agora, eu vou deixar vocês participando aqui comigo. Aí a gente fala mais quando sair a resposta ali. Será que ele está levando em conta a maneira como eles viviam depois dessa falsa liberdade? Ou nenhuma das alternativas faz sentido? Se você colocou que nenhuma das alternativas faz sentido, tá tudo bem, mas ali não é assim, não. Ali tá nenhuma das alternativas. Porque pode ser que não faça sentido para você mesmo, tá tudo bem. E aí, vamos lá? Se você colocou
que a resposta é a letra C, está certo. E agora a gente vai analisar, tá bom? Bom, ali, naquela parte que a teacher grifou, está escrito, ó, no free Negroes evidence will be admitted in the courts of justice. Ou seja, nenhuma evidência dos negros libertos será admitida na justiça ou na corte, no tribunal da justiça. In the situation, it's surprising as slaves. Então, nessa situação, é surpreendente, né, que os escravos, when fairly treated, quando tratados de forma justa, should prefer even the misery of slavery to such a mockery of freedom? Será que eles deveriam preferir, então, até mesmo a miséria da escravidão do que a palhaçada, a mentira da tal liberdade? Né? Então, ali é exatamente o que fala a letra C. Que eles tinham essa falsa liberdade, eles não tinham os mesmos direitos nos tribunais do que um cidadão nascido livre, ok? Então, mais uma vez, estamos vendo aí, ó, um texto que não foi tão simples assim. Né, gente? Vamos começar dessa forma, para que vocês fiquem espertinhos ali, ó, e colem em mim aqui, para a gente estudar mais e ficar craque, para que sua prova do Enem seja top. E continuando, agora eu peguei leve. Peguei leve dessa vez. Temos ali um cartoon. Só que, cuidado, porque embora cartoon ajude muito por causa da visualização, das imagens, não tem tanto texto assim, é importante você entender o que está entre linhas. Qual é a mensagem? Normalmente é uma mensagem sarcástica, de humor, que leva o leitor a refletir sobre alguma coisa. Então, nós estamos ali vendo duas pessoas caminhando, provavelmente conversando, e dizem assim, ó, my desire to be well informed is currently at odds with my desire to remain sane. Então, o que ela diz? Será que essa presença dessa expressão at odds with, nessa fala da personagem, está revelando o quê? Então, mais uma vez, a teacher trouxe para você ali, ó, uma segunda expressão que sempre está no Enem e você precisa colecionar, e nesse caso é at odds with. O que significa odd? Odd é algo estranho, algo contraditório. Então, a presença desse termo revela o quê? Que existe a necessidade de acessar informações confiáveis, dificuldade de conciliar diferentes anseios, desejo de dominar novas tecnologias? Será que é o desafio de permanecer imparcial ou a vontade de ler notícias positivas? Porque ali no início da frase ela fala my desire, o meu desejo de estar bem informada está atualmente, cuidado com essa palavra currently significa atualmente, está atualmente em desacordo, em contradição com o meu desejo de permanecer sã. Então, at odds with, contraditório. Tá bom? Algo oposto. Com isso, estamos ali no final. E a resposta, o que vocês colocaram? Vai postando aí. Coloca aí no chat. Participa comigo, gente. Vamos lá, sem conversas aleatórias, mas focando ali na resposta. O que vocês colocaram? Isso! Dificuldade. Ela está com dificuldade de conciliar os diferentes anseios. Ou seja, qual é a moral da história? Ao mesmo tempo que ela quer estar bem informada, ela também quer se privar, né, ou quer se proteger contra a insanidade mental causada pelas notícias. Ok? Fechou? Deu para entender? Muito bem. É isso, galera. Vimos aí 5 textos e eu vou dizer, hein? 4 textos mais tensos.
O último foi até que mais light para vocês, né? Não desanimarem. Mas olha, foi um prazer estar aqui com você. Very good to be here with you. Eu espero tê-lo ajudado, mas esse é só nosso primeiro encontro. Teremos muito mais. Fique ligadinho, não saia daí. And I'll see you. Bye bye.